Espírito Santo, Senhor, em tua grandiosa presença, Pai. E eu venho te pedir direção para que eu venha falar um pouco sobre a tua palavra, que não venha ser eu, mas que possa ser o teu Santo Espírito me usando em nome de Jesus. E o tema que eu vim deixar hoje é a fé em meio às aflições. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, vem falar: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que amam. Irmãos, todos nós passamos por momentos difíceis. As aflições chegam sem avisar, problemas, tristezas, medos, incerteza. Mas a pergunta não é se vamos passar por aflições. A pergunta é como está a nossa fé quando ela chega. Então, o que é a aflição o que é a fé em meio às aflições? A fé em meio às aflições é você ver tudo dando errado, é você ver o seu filho na droga, é você ver a sua filha na prostituição, é você ver a sua família sendo destruída, é você ver o médico falando que você tem uma doença que não tem mais cura, que não tem mais jeito, e é aí onde você coloca a sua fé em prática. É você escutando pessoas falando que já não tem mais jeito, que já não tem mais solução, e é aí aonde você coloca a sua fé em prática. É aí onde você olha e diz: tem jeito para o meu filho sim, tem jeito para minha filha sim, tem jeito para a minha doença sim. Por quê? Porque da mesma forma que Davi falou, que o mesmo Deus que curou no passado é o mesmo Deus que cura no presente. O mesmo Deus que libertou no passado é o mesmo Deus que liberta no presente. Então, o mesmo Deus que ressuscitou no passado é o mesmo Deus que ressuscita no presente. Então é necessário com que a gente coloque a nossa fé em prática. É necessário com que no meio das nossas aflições, quando nós estivermos passando por problemas, dificuldades, destruição, por mais que nós esteja com medo, tristes, mas que a gente venha colocar a nossa fé em prática, que nós venhamos profetizar sobre a nossa vida, que nós venhamos profetizar sobre a nossa família, e que não venhamos escutar para o que pessoas usadas por Satanás vêm falar para nós. Porque muitas pessoas chegam para cada um de nós e dizem: olha, o médico já falou que não tem mais jeito, então esquece isso aí. Olha, o seu filho já está afundado completamente na droga, então desiste dele. Olha, a sua filha já está afundada completamente na prostituição, então para de orar por ela. Mas o que o Senhor Jesus ele vem falar para cada um de nós hoje é que nós não devemos escutar o que Satanás fala, que nós devemos colocar a nossa fé em prática, que nós nunca devemos desistir da nossa família. Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos profetizar sobre a nossa família. Olha, no momento o meu filho não serve ao Senhor, mas ele ainda vai servir. Olha, no momento eu ainda não estou curada, mas eu ainda vou ser curada. Tudo é questão da fé. Tudo é questão da gente colocar a nossa fé em prática. Quando tudo está bem, é fácil dizer que confia em Deus, mas é na dor que a fé é testada. Em Tiago, capítulo 1, versículo 3, vem falar: pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz a perseverança. Então, irmãos, esse versículo ele vem nos ensinar que quando a nossa fé ela é testada por problemas, por dificuldades, por perseguições, por aflições, então a nossa fé, ela, em vez de nos matar, em vez daquelas aflições, em vez daqueles problemas nos matar, ele vai nos fortalecer. A nossa fé ela irá crescer dia após dia. Se a gente permanecer firme, se a gente permanecer perseverante. Porque em Tiago vem falar que a nossa fé, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Então, quando nós não escutamos o que Satanás fala para nós, a nossa fé ela fortalece e produz a perseverança. Então, por isso que é bastante necessário, bastante importante com que a gente venha suportar as provações, suportar as dificuldades. A fé não impede a tempestade de vir, mas impede você de afundar. Mesmo chorando, mesmo sem entender, quem tem fé continua confiando. Em Salmos, capítulo 23, versículo 4, vem falar: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada,
pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me dirige. Então, irmãos, esse versículo ele vem falar que mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos assustadores na nossa vida, nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos nos desesperar. Nós não precisamos ficar correndo para um lado e para o outro sem saber o que fazer. O que nós devemos fazer é apenas confiar no Senhor. É apenas descansar e confiar no Senhor. Por quê? Porque o Senhor ele é claro em falar que ainda que nós andássemos pelo vale da sombra e da morte, não terei medo de nada. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele estará do nosso lado, nos guardando, nos guiando e nos protegendo de todo o mal. A aflição tem um propósito. Nada que Deus permite é em vão. Às vezes a aflição fortalece, ensina e aproxima de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 20 e 28 vem falar: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem são chamados segundo o seu propósito. Então, irmãos, esse versículo ele é claro em falar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que acontece na nossa vida, seja problema, seja dificuldade, seja perseguições, tudo tem um propósito. Às vezes é para nós cada vez mais se firmar na presença do Senhor. Por quê? Porque muitas das vezes para o Senhor ele não nos perder, muitas das vezes a gente está fraco, muitas das vezes a gente não está buscando como deveria buscar. Aí muitas das vezes para o Senhor Jesus ele não nos perder, o que é que ele faz? Ele coloca uma situação ali, ele arma uma situação ali para que aquela situação faça com que você venha se aproximar cada vez mais do Senhor. Então é por isso que a gente nunca deve reclamar de quando a gente estiver passando por um problema, de quando a gente estiver passando por uma aflição. Por quê? Porque nada que Deus permite é em vão. Tudo tem um propósito. A fé nos faz olhar além do momento. A fé enxerga o que os olhos não veem. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, vem falar: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, irmãos, esse versículo ele vem falar que a fé é ter certeza e confiança nas promessas de Deus, mesmo que não vemos o resultado naquele momento, mesmo que nós não vemos que o Senhor está escutando nós naquele momento, por mais que o Senhor não nos dê aquela resposta naquele exato momento, mas a fé é a gente confiar, é a gente ter a certeza de que o Senhor ele irá cumprir tudo aquilo que nos prometeu. A aflição pode até tentar te derrubar, mas a fé te levanta. Quem tem fé chora, mas não desiste. Sente dor, mas continua. Passa pela luta, mas não perde a esperança. E a pergunta que eu deixo para a reflexão de cada um de vocês é: como está a minha fé quando enfrento problemas? Será que eu tenho murmurado ou permanecido firme? Então, essas são as perguntas que eu deixo para a reflexão de cada um de vocês. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.